Seja bem-vindo ao podcast Pão e Vinho. Aqui a sua vida será edificada. Para saber mais sobre a nossa família, acesse nossas redes sociais, @Pão e Vinho Ministério. Fique agora com a palavra e até a próxima. Obrigado. Pastor Gui, fala um pouco de você para a gente te conhecer um pouco mais, a pessoa, né, do Gui Casas. Amém. Bom dia. Então, eu sou o pastor Guilherme Casas, né, filho do apóstolo Casas, que dá cobertura, né, e cuida do coração dos pastores de vocês. Sou filho mais velho deles, sou filho da pastora Alessandra, sim, né? Tem gente que olha para aquela loira bonita e fala assim, não pode, né? Quantas vezes eu vi isso? Não, mas você é filho de outra mãe, né? É que minha mãe, na verdade, ela ficou grávida cedo, né? Ela casou com 17 anos e já logo me teve, então foi uma mãe bem nova, né? E é bem preservada, Deus cuida dela. E sou casado, já fazem 12 anos já. Eu estou com 32, casei com 20, né? Esse ano eu faço 33, depois do 33 é morte, né? Acabou. Nada, depois ressuscita, né? Depois do terceiro dia. Sou pastor de jovens e de missões da nossa comunidade lá, né? Hoje a gente cuida de uma galera grande de jovens. A gente está quase em 400 jovens já, glória a Deus por isso. Deus tem feito muita coisa no nosso meio. E jovens apaixonados por Jesus mesmo. E missões, né? Agora faz 2 semanas que eu voltei da Europa. E foi muito bom que Deus fez naquele lugar lá. E nós vamos inclusive agora implantar uma cena lá. Nós vamos começar um projeto numa cidadezinha pequena lá de Portugal. E é isso, esse tem sido o meu trabalho. Tenho dois pequenininhos em casa, a Valentina de 7 anos já esteve aqui, né? E agora o Vicente de 5 meses. Isso aí. Obrigado. Gui, fala um pouquinho de você pra gente. Bom dia, gente, tudo certo? Eu sou o Guilherme, também, só que Tavares, também tenho 32 anos, sei que não parece, não tenho nem barba, né? Foi sempre. Estou deixando essa aqui crescer faz uns 4 meses já. Não, brincadeira. Sou casado há 8 anos, vamos fazer 9 anos em maio com a Giovana. Somos pais de 2 filhos, a Clara Elisa Tavares de 4 e o Benício Guilherme Tavares de 1 ano e 5. Somos uma família e uma casa missionária. A gente atua na área da adoração, da música. Temos o encargo, né, de liberar a adoração e a palavra através da música. Já fazem agora 6 anos, agora em agosto, que a gente está 100% na obra, né, que a gente fala. Eu trabalhei durante 8 anos e 3 meses numa empresa, mas eu sempre tive uma palavra de que eu iria viver 100% na obra, né? Vou usar essa expressão, né, para que todo mundo entenda. E há 6 anos atrás a gente disse sim, a nossa casa disse sim, e a nossa casa toda vive hoje assim, como missionários mesmo, e a gente é muito apaixonado pelo que a gente faz e por aquilo que o Senhor depositou em nós, mas principalmente somos muito apaixonados pelo Senhor e queremos honrar Ele através daquilo que Ele nos chamou para fazer, tá bom? Acho que é isso. E congrego, obviamente, né, na cena, somos pastoreados pelos Casas, já vão fazer agora 9 anos, cara. Novembro fazem 9 anos que a gente está caminhando nessa casa que a gente respeita muito, honra demais, e somos muito gratos mesmo pela vida dos Casas, por essa casa, por essa comunidade, tá bom? Tá bom, amém. Pessoal, nesse tempo de mesa que a gente quer ter aqui essa manhã com vocês, a gente sempre fala, e a gente, mais do que falar, a gente busca ter atitudes que aqui no Ministério Pão e Vinho a gente sempre busca ter tempos de mesa entre nós da igreja, entre pessoas que são de fora muitas vezes, quem chega,
E isso tem sido um princípio que o Ministério Pão e Vinho tem adotado e tem utilizado com os seus, mas também os nossos pastores vivem isso. Não é algo que é da boca para fora. É algo que é vivido dentro da casa deles, com os pastores deles, e eles sempre desejam passar isso para a gente, para que a gente possa viver isso. E aqui nessa conferência, separar esse momento é para a gente poder entender como que a gente pode, numa conferência de resposta ao céu, utilizar a mesa. E aí é o que eu gostaria aqui já de iniciar para os pastores, para todos que estão aqui em cima, como que vocês entendem, como que vocês veem que no princípio de mesa estabelecido por Cristo, e a gente tem buscado seguir, não podemos dizer que já fazemos tudo do jeito certo, mas temos buscado seguir, como que na mesa, nesse princípio de mesa, a gente pode responder ao céu, como que uma igreja que busca viver isso, pode dar uma resposta ao céu, na mesa, através da mesa. Pastor Flávio. Vai ser sempre na sequência assim, né? Não, tá. Tá bom. Só para saber. Interessante, né? A gente, em casa, a gente tem percebido isso. A mesa é um lugar de impartir coração, né? A mesa é um lugar de você não só multiplicar, mas você dividir seu coração. Você abrir seu coração para as pessoas. A mesa é um lugar, se você reparar, quando a gente se senta à mesa, tá certo que a cadeira azul aqui está um pouquinho mais alta, mas tivéssemos nós três, que temos alturas diferentes, né? Sentássemos aqui nessa cadeira, com uma mesa na frente, talvez ficaria mais difícil de você perceber quem é mais alto. Normalmente nós somos mais altos ou mais baixos do tronco para baixo. Tem pessoas que têm um tronco muito grande e a perna pequena. A grande maioria das vezes, o que nos faz mais alto que alguém é o tamanho das pernas. Então, a mesa escolhida por Jesus para impartir o seu coração com os discípulos não foi à toa. Claro que tem vários princípios de mesa que nós vamos escutar aqui hoje, mas um deles é que na mesa todos temos voz. Então, quando você está à mesa com alguém, você abre seu coração para compartilhar o que está dentro de você, mas abre também para receber o que o outro tem para falar. O fraco, às vezes, tem uma palavra poderosa para o mais forte na mesa. E o impartir o coração faz com que a gente tenha entendimento melhor, o entendimento seja expandido, e o entendimento que vem do coração, o entendimento que vem de Deus, e que flui do nosso coração, porque a boca fala que o coração está cheio. Então, quando pessoas que desejam responder aos céus, se sentam à mesa, certamente há explosão, há dinamite de Deus, há coisas que vão surgir, aleluias, glórias, que vão surgir naquele lugar, que nós não esperávamos. Então eu entendo que o impartir do coração à mesa faz com que a gente tenha entendimento para poder escutar a Deus, entendimento para ouvir a voz de Deus com clareza e poder responder aos céus. Então, para mim, o começo de tudo é um coração aberto à mesa, porque quando o alimento é colocado, quando você, eu preguei esses dias aqui naquela palavra de Jesus na mesa, na casa de Lázaro. Quando você está à mesa e você, tendo um coração liberado, você pode ser o maior à mesa. Eu comecei isso aqui na conferência. Você pode ser o maior à mesa, a maior autoridade na mesa, mas você não consegue acessar a manteiga. Mas aquele que talvez é o menor da mesa, tem acesso ao que você não tem. E você fala: fulano, você pode passar a manteiga para mim? E o que é mais fraco, ou menor, ou que menos tem conhecimento, ele tem acesso àquilo que você não tem. Há um alimento de Deus que você não tem. Justamente, talvez, por causa da fraqueza, da pequeneza, Deus entrega coisas para pessoas que a gente nem imagina. Então, a autoridade da mesa precisa pedir: você pode me servir a manteiga? E aquele que é o mais fraco ou o menor fala: está aqui, a manteiga está aqui. Ou muitas vezes o mais fraco, o menor da mesa, fala: ei, você que é o maior, você pode me passar o pão? E o maior é obrigado a estender a mão e passar o pão para aquele que é mais fraco. Essa dinâmica da mesa faz com que a gente se torne igual, mas os corações, que muitas vezes não são iguais, estão cheios de outras coisas, estão cheios de coisas diferentes que Deus deu, da multiforme sabedoria de Deus manifestada pela igreja.
essa multiforme sabedoria de Deus manifestada pela igreja, ela está no nosso relacionamento, não está só no poder de Deus, para nós enfrentarmos as batalhas juntos, rompermos as portas do inferno, arrebentarmos as portas do inferno, entrarmos lá, tirarmos tudo que está lá dentro, que é de Deus, arrancarmos de lá, trazermos para fora. Não é só para isso. A multiforme sabedoria de Deus está distribuída no coração daqueles que têm acesso às riquezas de Deus, têm acesso ao coração de Deus, às excelências de Cristo. Eu vejo que as excelências de Cristo, muitas vezes, elas são distribuídas à mesa, quando nós estamos num lugar de igualdade. Acho que, para começar, eu posso falar isso. Sabe, vamos aproveitar aí, então, no bate-papo, né? E tem algo curioso, professor, que tu falou assim, né? Eu estive em Israel, vai fazer quase 2 anos, e só fui eu e minha esposa. Foi uma experiência muito incrível, assim, porque geralmente, acho que meu pai já foi 4, 5 vezes já para Israel, mas sempre em excursão. Tanto que quando eu conto para ele tudo que eu vi, ele falou, não pode, né? Porque eu vi uma coisa muito diferente. Como só foi eu e minha esposa, eu tive uma oportunidade de ir em lugares que uma excursão não vai, de viver coisas, né, que em excursão você não vive. E eu contratei lá um guia, que ele é um pastor judeu messiânico. E aprendi muita coisa, porque, cara, é diferente. Porque, queira ou não queira, e por mais que a gente estude muito, a nossa visão sempre vai ser, né, a visão do gentio a respeito da palavra. Sim. É diferente quando você escuta um judeu, porque você vai ouvir na perspectiva dele a respeito do evangelho, né? E uma coisa que eu aprendi lá a respeito da Santa Ceia, o judeu ele entende o seguinte, que no dia da ceia, e a maioria das mesas lá, elas eram em formato de U, no chão, em formato de U. E o judeu messiânico, ele entende uma forma do dia que aconteceu a Santa Ceia. A palavra cita, por exemplo, que a gente entende que João, né, que é o apóstolo amor, ele estava do lado de Jesus, né, onde ele descansava o peito. Eles entendem o seguinte, a mesa era em U, numa ponta da mesa sentava vamos botar assim, tinha um lugar de honra do maior da mesa. Ele sentava nesta ponta, dava a volta, na outra ponta sentava o menor, o mais servo. Aí, o que o judeu ele entende? Na Santa Ceia, a ponta da honra foi dada, sabe para quem? Judas. Porque quando Jesus fala com Judas o que ele tinha que fazer, os discípulos não entendem direito, porque eles estão longe. E os que estavam mais perto, eles disseram, será que ele vai comprar alguma coisa? Ele saiu para comprar alguma coisa, eles não entendem. Naquele dia, Jesus deu lugar de honra para Judas. João estava do lado de Jesus. Ele era o que estava mais próximo. Por quê? Porque João ele foi o único que foi para a cruz. Jesus estava preparando ele, porque ele seria o apóstolo do amor. E Pedro, sabe onde Pedro estava? E por isso que Pedro naquela mesa, tu vê algumas atitudes dele assim meio... Pedro, ele estava na outra ponta. Jesus botou ele como menor naquele dia. Por quê? Porque Jesus estava ensinando, meu amigo, a partir de agora, você vai servir todos. E por que João estava inclinado no peito? Até isso eu aprendi, professor, que como a mesa era no chão, eles sentavam. Eu vou fazer um negócio aqui contigo. Depois que eles, como não tinha cadeira, sabe, encosto, eles se inclinavam depois da refeição um no outro. Eles comiam um apoiado um no outro, para não cansar as costas. Então não é porque João era tão amado que João podia encostar e ninguém mais encostava. Ele era o que estava mais perto. Ele era o que estava do lado. E João estava em Jesus. E Jesus estava em quem? Em Judas. Em Judas. Quando ele fala para Judas, vai e faz o que tu tens que fazer, fica de costas para mim. Eles se inclinavam assim. Eles faziam assim. Só que daí nesse caso agora, quem está aqui não dá para se inclinar nas costas, é no peito. Então João está no peito de Jesus.
Quando Jesus vai falar com Judas, Jesus faz assim, ó, ele vira o rosto. Ele fala assim, ó, vai e faz o que tu tens que fazer. Então, uma coisa que eu aprendi também sobre a mesa, é que na mesa, quando você vai para esse lugar, o Senhor ele vai te colocar em lugares na mesa, para tratar o teu coração. Para te dar a oportunidade de se redimir, para te dar a oportunidade de avançar. Até de honra. Lugares então, desconfortáveis. Isso. Então, a gente tem que parar para pensar nisso também. A mesa, às vezes a gente só leva na perspectiva da mesa de ser, né? Que bom, é a mesa, é a comunhão. Mas a mesa do Senhor, ela promove muito mais do que isso. Sim. Porque a mesa que Deus promove na nossa vida, e esse lugar de intimidade, ele tem que gerar algo novo nas nossas vidas. Sim. Então, isso para mim, cara, foi uma coisa assim que mudou muito. Então, a respeito de tudo que tu está falando, eu acho que é algo também que nós como igreja precisamos entender a respeito da mesa. Eu ir até essa mesa é um lugar onde Deus vai tratar comigo, né? Então um cristão não senta à mesa só com pessoas que ele gosta ou com pessoas que sejam confortáveis para ele. Ele precisa sentar à mesa com outras pessoas para poder também ser tratado e tratar, assim como Jesus foi à mesa com os fariseus. Exatamente. Apocalipse fala, né? O rei saiu, preparou uma mesa, né? E também tem a passagem que fala sobre quando o rei lhe prepara um banquete, né? Chama todos as pessoas do reino. Uns estavam no campo, outros estavam no trabalho, outros estavam nos seus afazeres e não tinham. E eu acho muito engraçado porque assim, ó, quando fala trabalho, está falando secular. Eu entendo. Quando fala campo, na minha perspectiva, está falando de ministério. Alguns não vão para a mesa porque estão cuidando do próprio ministério e não tem tempo para Jesus. Porque estar com Jesus, para eles é mais importante estar vivendo o chamado do que estar com o próprio Cristo. E aí depois disso, né, o rei fica bravo, ele falou assim, chama todo mundo, bons e maus, vai pelos becos, pelas ruas e pelas vielas, vai para a rua, chamem. Então a mesa faz isso, e a mesa transforma, né? Tanto que no final tu vê ali, um só na mesa está sentado, sem as vestes nupciais. Por quê? Porque a mesa transforma, mas ainda assim, você pode sentar na mesa e não querer viver essa transformação. E é até interessante, Gui, que eu estava lembrando aqui, quando a gente fala, talvez o pior momento da minha vida, um dia eu cheguei em casa, o pior momento da minha vida, pior fase, eu chego em casa, o lugar que eu vou é para a mesa. Eu me sento na mesa, eu me debruço na mesa e eu começo a chorar, começo a me desesperar na minha mesa, na mesa da minha casa. E ali eu começo, porque eu estava numa crise de identidade, eu começo a gritar, Deus, quem sou eu? Eu não sei quem eu sou mais. Cara, eu me desespero na mesa. E não dá tempo, a minha esposa pega, vem por trás de mim, me abraça e fala assim, calma, nós vamos vencer isso aqui tudo junto. Eu estava passando por um processo na minha vida, eu estava sendo quebrado, e aquilo ali começou a me revigorar. Tudo isso começou a acontecer na mesa. No outro dia, eu acordo pela manhã, eu me assento à mesa, preparo o café da manhã, tenho o meu tempo com Jesus na mesa, coloco um fone de ouvido, começo a escutar uma música, e ali eu tenho uma experiência que eu nunca tive em cultos. Eu tive na mesa. Jesus me levou na mesa para me tratar, eu e ele, os irmãos me ajudando, porque eu estava voltando de um tempo de mesa com os meus irmãos. Me assentei na mesa com Jesus e tive uma experiência sobrenatural com Jesus na mesa da minha casa. Porque eu comecei a entender que na mesa eu começo a me sentar. Geralmente eu faço assim, eu sento na mesa e puxo uma cadeira para o Senhor. Eu puxo uma cadeira e tomo um café com Ele. É meu tempo de qualidade. Eu dou esse tempo para Ele. Porque na mesa você começa a viver coisas que talvez na comunidade, em grupo aqui, você não vai viver em igreja. Porque a gente tem uma ideia de igreja talvez diferente do que ela realmente é. E aqui entra um detalhe bem interessante. O pastor Mark Duque um dia falou, e isso não saiu da minha cabeça.
Se você pega uma criança lá dos tempos antigos, do tempo de Atos, vamos falar assim, e você diz para ela, você coloca ela aqui, e uma criança da nossa época você coloca do outro lado, e você dá uma folha para cada uma, e você fala para elas assim, desenha uma igreja. A criança da nossa época vai desenhar um templo, a criança da época de Atos vai desenhar uma família, porque a ideia de igreja é mesa, é comunhão, é família. Porque não adianta ter estrutura e não ter mesa. Porque é na mesa que acontece tudo isso que a gente está falando. Que a estrutura geralmente está acostumada em vir, em cantar, em sentar aqui, em ter alguém aqui, em levantar as nossas mãos, em cantar. Tem alguma coisa errada? Não, não tem nada errado, é uma liturgia nossa. Só que a gente não pode deixar que a liturgia engula a essência da mesa. Ei, Gui, acho interessante porque a gente tem a gente tomou uma decisão quando a Luísa nasceu e continuamos com o Levi, que eles não iam almoçar sozinhos. A refeição da hora do almoço era com a gente. Então, eu já presenciei a Renata, por algum tempo eu trabalhei perto de casa, depois não. A Renata praticamente só trabalhou longe de casa. E eu já presenciei a Renata chegar do trabalho, sentar à mesa com os meninos, servir a comida, a gente comer, ela comer junto, subir para escovar o dente e ir embora. Tipo, era 15 minutos, né, que você tinha. A gente tomou a decisão de criar os nossos meninos, eles não almoçarem sozinhos, terem uma refeição por dia, da gente estar em família, né? Isso fez com que nossa intimidade crescesse muito como família. E principalmente na nossa mesa nós decidimos não comentar nada sobre igreja, comentar sobre outras pessoas, não ter fofoca na mesa. A mesa ser um tempo da gente. Isso gerou uma outra mesa em casa, que é a nossa cama. Tanto é que a Luísa tatuou, não sei se é o braço esquerdo, tatuou, porque eu quero saber também se é o braço esquerdo, né? Tatuou uma cama aqui. E a galera lá nos Estados Unidos falou assim, nossa, mas você gosta de dormir, hein? Você botou uma cama no braço. E ela tem que explicar que essa era a mesa lá de casa. Que a cama é um lugar da gente estar junto, chorando, rindo, a gente comemora as coisas na cama, chora todo mundo junto na cama, discute a nossa vida. A Luísa voltou dos Estados Unidos com várias coisas curadas no primeiro ano dela. E a primeira coisa que ela fez foi chamar a gente para a mesa e falar algumas coisas, e todo mundo chorando, porque realmente é um lugar que a gente escolheu para isso acontecer, né? E uma experiência que eu tive há 2 anos atrás, lá em Joinville, numa primícia, eu estava orando e pedindo algumas coisas para o Senhor, e o Edevando, o profeta, que veio aqui já ministrar no Origens, não sei se vocês lembram, agora há pouco tempo, e o Edevando colou em mim aquele jeito dele, né? Ele falou assim, para tudo agora que eu preciso orar por você. E eu achei que fosse uma oração comum. Ele falou assim, você quer ir comigo num lugar? E eu falei, quero. Fui me levantar. Ele falou assim, não, fica sentado. Eu falei, agora lascou. Aí ele sentou do meu lado. Ele falou assim, eu vou pegar na sua mão agora e nós vamos subir. Você quer subir? Eu falei, quero. Aí naquela hora eu parei de pensar natural. Que até aquela hora eu falei assim, nós vamos morrer junto, né? Pensei, nós vamos morrer junto agora. Mas naquela hora eu parei de pensar natural. E aí começou tudo a ficar branco. E eu vi que era uma nuvem, igual aquela que eu fiz ontem aqui no final do culto. Vocês viram? Estou viciado nessa máquina aqui. Tanto estou viciado que o Breno sumiu com o controle. Escondeu no bolso dele ontem. Irmãos, e ele falou, nós estamos subindo agora. Porque ele quer conversar com você. E eu fiquei pensando, será que é ele? Só que o ele que ele falou veio com letra maiúscula para mim, na minha visão. E nós fomos subindo, gente, nós saímos da igreja, não tinha teto a igreja que a gente estava, nós fomos subindo, e eu só via as nuvens passando. Então no começo era bem devagar a subida, depois ficou rápido, as nuvens passavam rápido. Contei isso para você?
Contei isso para você, Levi? Contei, né? E aí nós subimos. E aí nós subimos e passamos das nuvens. Nós passamos das nuvens e entramos em outras nuvens. Num lugar bem mais alto. Nesse passar das nuvens, eu olhei para baixo e vi a terra bem... sabe quando você vê parecia um voal. Você via a terra e tinha um voal separando a terra de onde a gente estava. E nós chegamos num lugar que eu sabia que era sólido, que era real, mas era nuvem. E aí, ele falou assim, ele está esperando a gente ali naquela mesa. E aí nós fomos andando um pouco, e sentamos à mesa, e ele não estava lá, só estava a presença, envolvida com a presença. E de repente o Senhor chegou. E eu na hora eu fiquei meio assim, é um anjo? O que é? E o Edevando estava comigo e falou assim, não olha para ele. Eu podia olhar, mas ele disse, não olha para ele, só escuta. Nós ficamos com a mão na mesa, os dois com a mão na mesa, e eu fiz isso, encostei minha testa na mesa. Então acho que era ele mesmo que estava com você na mesa aquele dia. E ele começou a falar algumas coisas para mim, e aí não era a voz do Edevandro. Era o Edevandro falando, mas não era a voz do Edevandro. E ele começou a falar algumas coisas para mim a respeito dos nossos filhos, a respeito do meu casamento e a respeito do ministério, coisas que eu não estava vendo. Então eu, sem olhar para ele abriu a minha visão de coisas que eu não estava vendo. E muito precisa a direção que eu recebi do Senhor com relação ao que a gente ia viver nesse ano subsequente, que foi 2023. E muitas coisas que eu estou vendo acontecer agora, de vez em quando eu me lembro dessa mesa. E muito interessante, irmãos, que naquele momento o Senhor me tirou de um lugar de idolatria. Porque eu fiquei lembrando dos homens que o Senhor se aproximou e todos eles se jogaram no chão. E ele falou, se levanta. Quando o Senhor foi visitar Manoá ali no campo, que a esposa pergunta, como é seu nome? E a Bíblia diz que o Senhor sobe e, não sei se é um rodamuinho, não sei o que acontece de maravilhas, que ele sobe no meio do redemoinho e diz assim, meu nome, por que perguntas meu nome? Meu nome é maravilhoso. E foi maravilhoso para mim, porque não foi um tempo de idolatria, porque nós dois, eu e o Devandro, estávamos com a mão na mesa, e eu sei que eu estava com a testa encostada na mesa, e a última coisa que eu pensava eu estou com o Senhor. Foi a última coisa que eu pensei. A primeira coisa que eu pensei foi, o Senhor está me entregando uma palavra, eu preciso prestar atenção no que Ele está falando. Então, isso me toca muito, porque muitas vezes nós não damos atenção para esse tempo de mesa, e nós temos coisas para ouvir de pessoas que nós não esperamos, porque é o Senhor que está falando. Então eu tenho certeza que tem muita coisa. Que dia que foi, Levi, que eu estava nervoso? Saindo para onde? São incontáveis as vezes que eu estou nervoso, eu sei. Estou falando da última vez. Quinta-feira. A gente saindo, eu fico nervoso com a correria das coisas. Não é nervoso quebrando as coisas, é nervoso de ansioso, que eu vou pedir uma coisa, eu não sei nem falar a palavra. Pega lá aquele negócio que faz o... Pai, eu não sei o que o senhor está falando. Não, aquele negócio que o Michael está aqui? Não. O Michael trabalhou comigo 5 anos, ele sabe o que é. Eu falo, pega aquele negocinho do coisa que faz aquele negócio que a gente faz. Eu já sei o que é. O Levi falou assim, pai, quando a gente está calmo, tudo dá certo. O homem, como é que é? O homem calmo. O homem que é calmo, ele desfruta de uma coisa diferente, pai. Fica calmo, vai dar tudo certo, não fica preocupado. Não foi uma briga de um filho dizendo assim, ai, não aguento mais, o senhor fica nervoso. Não, ele entendeu direitinho, ele falou assim, pai, o homem calmo, as coisas tudo dão certo. Aí eu, na hora, falei, é verdade.
Aí eu fui acalmando meu coração, e na quinta-feira deu tudo certo. Para mim aquela palavra é uma palavra que, se você quiser, você recebe numa mesa. Se você quiser, você recebe desarmado. Porque brigar com uma arma na mesa é difícil. Suas mãos normalmente estão ocupadas, você está com o seu quadril e com as suas pernas totalmente sem força na mesa, você fica sentado e sem forças. Se você não segurar na mesa, normalmente você não se levanta. Já percebeu isso? Você precisa segurar na mesa para você se levantar. Você precisa se apoiar para levantar. Então, existem palavras que elas vêm de um lugar de mesa. E eu falei para eles, teve com o Senhor hoje, né? Estava orando agora, está todo santo agora. Falei brincando para ele. Estava orando agora, né? Estava com Jesus, está todo santo agora. Mas estava mesmo, a verdade é essa. Quanto mais você fica com Ele, mais você desfruta, eu entendo, desse lugar que o Senhor preparou. Então podemos dizer que cada um aqui pode dar uma resposta ao céu, estabelecendo e vivendo mesa dentro de casa, com sua família, mas principalmente com Cristo. Eu preciso ter Cristo na mesa, e preciso que a minha família saiba disso, preciso que a minha casa saiba disso, para que isso se reflita depois no meu ministério, com os meus amigos, no meu trabalho. Mas mesa vai ser um ambiente que vai passear por onde eu estiver, e eu vou levar esse princípio com quem estiver comigo. Amém. Amém. Nesse ano de 2024, a gente do Ministério Pão e Vinho tem se envolvido sobre um tema principal, que é o derramar do Espírito Santo. Então nós temos falado, nós temos demonstrado, temos agido, mas também temos buscado falar, e para cada um, sobre a importância de praticar e viver isso. Algo direcionado para que o derramar do Espírito Santo ocorra não por causa de nós, não na nossa igreja, não em nós, mas sobre o lugar onde Ele desejar, onde estivermos, onde estabelecermos. E principalmente que isso seja sentido pela nossa cidade. E quais respostas vocês acham que a gente pode dar aos céus para que possamos ser um agente do derramar do Espírito Santo no meio de nós, na nossa cidade, que o nosso meio seja impactado sobre o poder do Espírito Santo, que ele venha sobre nós. Gui, e aí eu especifico no Gui Tavares, né? Do que você tem visto, tem vivido e tem andado, a gente ouve que você caminha por aí, ministra por alguns lugares, amando de Deus, e dos movimentos que você viu, do que você ouviu falar, como que você acredita que a gente, como pessoas comuns, na nossa vida comum, quais atitudes a gente pode ter para que o Espírito Santo possa ser derramado entre nós? Sim, eu acredito que talvez uma palavra muito legal que você falou, são pessoas comuns. Eu acredito que a gente não pode deixar a normalidade da nossa vida desfocar aquilo que de fato importa. Até talvez quem estava ontem aqui, a palavra que a gente tem carregado nesses últimos tempos fala muito sobre os dias, os últimos dias que seriam como os dias de Noé, que pessoas viviam suas vidas comuns, normais, enquanto Noé começava a construir aquilo que o Senhor pediu para ele construir, segundo a planta que Deus deu para ele, para que ele pudesse construir. A gente tem caminhado em alguns lugares, e até estava conversando ontem, eu acho, ou antes de ontem, com o pastor Flávio, e a gente tem um medo, sabe? Assim, vamos falar, um medo porque a gente tem visto muitos papagaios de pirata, vamos falar assim, usar a expressão, repetindo coisas sem entendimento.
E eu acredito, para que um derramar do Espírito na nossa cidade aconteça, eu acredito primeiro que a gente precisa de um verdadeiro conhecimento de Cristo, do entendimento. Porque a gente fala muito, né, sobre o maná, por exemplo. O maná, ele surgiu, na verdade, ele surgiu por causa de uma reclamação do povo. É um milagre que nasceu por causa de uma reclamação. E a palavra maná, ela significa o que é isto, né? Então, você lembra em João 6, quando Jesus fala muito sobre pão, sobre comida? Ele fala assim, os seus antepassados, eles comeram do maná e morreram. E Jesus se apresenta como o pão da vida. Quem come de mim vai viver eternamente. Sabe o que ele está falando ali? Ele está falando o seguinte, o maná, os seus antepassados comiam, só que sem entendimento, porque nasceu de uma murmuração. A palavra maná significa o que é isto, ou seja, algo sem entendimento, que até sustentou eles durante algum tempo. Só que eles morreram, até por causa da desobediência deles. Porque tudo que eu preciso comer e me alimentar, e tudo que eu preciso viver, antes eu preciso entrar num lugar de conhecimento. Eu não posso falar, está muito em alta talvez essa pegada de, cara, nós queremos que Deus habite na nossa cidade, ou construir um lugar para Deus. Só que como a gente estava falando ontem, não adianta só eu repetir isso. Eu tenho que entender o que eu estou falando. O que é construir algo para Deus? Como que eu vou fazer isso? Por que eu estou fazendo isso? Eu acho que tudo entra num compartilhar, e isso acontece já na mesa, de entendimento. O que você entende por isso? Vamos construir juntos? O que eu entendo? Porque se eu construo algo sem entendimento, isso vai acabar. Eu acho que a grande chave é o conhecimento. Sem o conhecimento não sustenta. Não sustenta, não tem sustentabilidade. Porque até a gente precisa ter a mente de Cristo. Mas quem conheceu a mente de Cristo? Quem conheceu? Quem deu conselhos a eles? Mas a gente precisa ter a mente de Cristo. Por isso que Jesus pede para a gente, por isso que a vida eterna é essa, é conhecer a Deus. É uma busca incessante de conhecer a Deus. Porque o grande arquiteto é o Senhor. Tudo que a gente precisa construir já está construído. Talvez seja meio estranho falar isso, mas tudo que a gente vai construir já está construído. Já está estabelecido. Agora eu preciso conhecer, eu preciso entender. Lembra que ontem eu falei? Davi teve o conhecimento de toda a planta. Davi não construiu, foi Salomão que construiu, mas Davi compreendeu toda a planta, entendeu toda a planta, porque tudo está no conhecimento de Deus. Filipenses 2 vai falar, tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, se humilhou. Então eu preciso conhecer, para depois querer estabelecer na minha cidade. É muito fácil eu falar, Deus habite em minha cidade, mas eu nem sei o que é isso. Então a gente encontra, exatamente, qual é a consequência disso? Eu preciso estar aberto para viver as consequências disso. Então, eu não acredito numa geração, deixa eu usar uma palavra mais educada. Estamos à mesa. Eu não acredito que uma geração burra estabeleça algo sólido. Não tem como. E eu não estou falando de alguém que é graduado. Não. Eu estou falando de alguém como Pedro, que era iletrado, mas conhecia. Sabe, eu vou falar uma coisa assim, a respeito disso. Cara, quem me conhece, me acompanha de perto, sabe, tem uma coisa que eu digo assim, hoje é o centro da minha vida, é o que eu mais clamo, é o que eu mais choro, é o que eu mais oro, é pelo derramar do Espírito. Eu tenho uma convicção de que nós fazemos parte da última igreja. Eu acredito muito, de verdade, que nós vamos ver o derramar do Espírito sobre toda a carne. Isso precisa acontecer para Cristo vir. E agora nessa viagem que eu tive na Europa, eu fui em Gales, no avivamento, né, onde houve o avivamento do país de Gales, com Evan Robert.
Eu fui na casa dele, na igreja dele, nós oramos lá, em John Wesley, em Charles Spurgeon, e a gente orou, a gente clamou, e só uma coisa eu pedi: Deus, nos faz ter esse coração, o coração que eles tiveram, nos permita entender e acessar o que eles acessaram. E uma coisa a gente precisa entender, acima de tudo, como eu acredito, Gui, que nós vamos entender, como nós vamos compreender, como pastor, então, diante de tudo que o Gui está falando, o que eu tenho que fazer para entender? A resposta, né? Porque, sabe, como que nós vamos entender o que nós vamos construir? Como nós vamos entender o que é estabelecer o nome de, né, o nome do Senhor na nossa cidade? Cara, arrependimento. Arrependimento, ele é o princípio do derramar do Espírito. Nós precisamos entender isso. Sabe, como igreja, como representantes legais dessa cidade, vocês precisam se arrepender pela cidade. Uau. Vocês precisam se arrepender pela cidade. Vocês precisam chorar. Vocês precisam se doer. Sabe? Vocês precisam se ofender com o pecado. A respeito disso, de arrependimento, sobre o derramar do Espírito, o que o Senhor mais ministra no meu coração é sobre Isaías. A palavra conta que chega um certo momento de Isaías, ele está tendo um tempo, e ele está lá, falando com Deus, ele vai tirar um tempo de oração, de normal, a vida vamos botar assim, do religioso, só que naquele dia Deus resolve abrir a mesa para Isaías. Porque Isaías, apesar de não ainda estar nesse lugar, ele insiste em querer estar nesse lugar. E na insistência dele, Deus resolve dizer assim: então tá bom, menino, então nós vamos abrir esse lugar. E a palavra conta que talvez foi algo mais ou menos como o que aconteceu contigo e com o Edevando. Ele estava na casa dele, e de repente os céus se abrem onde ele está. E ele é levado para a presença de Deus, para o lugar do trono da graça. A palavra fala que os umbrais da porta, os umbrais da casa, toda a casa começa a se inclinar. Imagina Isaías olhando isso tudo. A gente está aqui, de repente a glória de Deus desce sobre esse lugar que a gente olha, parece que tudo começa a se inclinar, tudo começa a se dobrar. Isaías vê isso, toda a casa dele começa a se curvar. E aí quando Isaías olha para o trono, ele olha os anjos declarando a santidade de Deus, ele olha tudo aquilo. É isso que eu acho incrível, porque a gente volta para o lugar da mesa também, porque a primeira coisa que nós vamos... Sabe qual é a primeira coisa que tu vai olhar quando realmente você for para a mesa em Deus? Você vai ver a santidade dele. Sim. É a primeira coisa. Então Isaías olha aquilo e ele vê a santidade de Deus. A santidade de Deus muda o homem. Porque a gente fala assim, porque ele é santo. Eu acho que a primeira compreensão que a gente tem, a primeira coisa que a gente deve aprender, o que é esse ser santo. Porque a santidade que a gente tem na nossa perspectiva de pecador é aquele que deixa de pecar. Santidade é muito mais do que isso. É muito mais do que isso. Ele é o santo. Ele é santo. Porque santo está falando de ser maravilhoso. Santo está falando de ser perfeito. Ele é perfeito. Glória a Deus. Ele é perfeito. Até porque Gui, a santidade de Deus é antes do pecado, né? Justamente. Ele é a essência de Deus é a sua santidade. Eu ia falar isso, porque ele é santo conhecendo o bem e o mal. Justamente. Que nós não conseguimos fazer. E aí Isaías olha para aquela santidade. Quando ele encontra esse lugar na mesa, a primeira coisa que ele tem de conhecimento é santidade. Quando ele entende o santo, ele entende o que logo em seguida? O pecador. Arrependimento. Então eu digo assim, por que essa geração que não estabelece, porque a gente não vive ainda esse derramado do Espírito? Porque a gente não compreendeu ainda nem o que é o santo.
Porque quando de fato a gente andar com o santo, compreender o santo, a primeira coisa que tem que gerar sobre a nossa geração, sobre a nossa vida, é arrependimento. Uau. Porque daí Isaías olha para aquilo e fala assim: ai de mim. Quando ele olha tudo aquilo, a primeira coisa que ele fala é: ai de mim. Olha o nível dessa santidade, ai de mim, cara, quem sou eu? O que eu estou falando da minha vida? Quem eu penso que eu sou? Porque eu sou profeta de Israel, porque eu sou quem eu penso que eu sou? Ai de mim. Eu sou um homem que tenho lábios impuros e habita no meio do povo de impuros lábios. E tu consegue entender? E olha que louco, porque isso, a gente está falando, olha a tua pergunta, falou sobre estabelecer esse derramar do Espírito. E Isaías, ele reconhece não só o pecado dele, mas do povo, do lugar, da região. Sabe, então quando, pastor, eu sei que Deus vai começar a fazer algo novo no meio da nossa comunidade, quando a gente chorar não só pelo nosso pecado, mas pelo pecado da nossa cidade. E aí quando Isaías entende isso, que ele fala: ai de mim, ai do meu povo, o que nós estamos fazendo? Olha quem é o nosso Senhor. A palavra fala que vem um anjo, pega uma brasa viva lá do altar e toca sobre os lábios dele. E quando ele é tocado, ele é curado. Aí olha só que incrível, presta atenção. O entendimento gera arrependimento. O arrependimento gera cura. E a cura gera, sabe o quê? Obediência. Porque enquanto você não é curado, você não consegue, você não sabe compreender a voz. A cura, escuta o que eu vou falar. A cura do pecado, ela nos cura de uma coisa, pastor. Isso é forte. Ela nos cura da surdez. Porque o pecado nos torna surdos. Nós não temos a capacidade de ouvir o dono da mesa falar. Então, quando nós somos curados do nosso pecado, nós somos curados da surdez espiritual. E quando a gente é curado da surdez espiritual, a gente pode ouvir o que Deus está clamando. Aí, quem que está ali no trono? Além dos anjos, querubins, serafins, né? E tudo aquilo que há, que a gente já sabe, só tem um homem naquele lugar: Isaías. Aí Deus olha para os anjos e fala assim: quem há de ir por nós? E foi dado ao homem, quem né, nós enviaremos? a missão de anunciar a Ô, palavra. perguntinha. Deus sabia que só tinha um ali que podia ouvir o que ele estava falando. Mas está entendendo? Porque Deus falou assim: agora ele foi curado. Agora ele me ouve. Agora ele me ouve. Então eu vou falar novamente aquilo que nós temos discutido na mesa dos céus. Agora ele vai ouvir. E aí Isaías escuta aqui, ele fala: Senhor, me envia, eis-me aqui. Porque agora, entendeu? Então, olha isso, cara, como nós vamos trazer o derramar do Espírito. Cara, é uma sequência. E começa por arrependimento. Então deixa eu colocar a pergunta dentro da pergunta. Como trazer um derramar do Espírito coletivo, sem ter um derramar do Espírito pessoal, individual? Quando você começa a ver as pessoas, a transformação das comunidades, normalmente você vê pessoas tendo um avivamento pessoal. Presta atenção nas pessoas que você tem olhado e Deus tem usado, ou você vê a pessoa num nível de intimidade. Olha para as pessoas que estão respondendo de alguma forma aos céus e veja se não está acontecendo um avivamento pessoal, se não há uma explosão de dentro para fora, individualmente naquela pessoa. Porque o encontro pessoal faz com que a gente seja agente de um avivamento coletivo. O encontro pessoal faz com que a gente seja agente de um encontro da cidade com Deus. Porque eu estou no primeiro semestre do curso que a Luísa já está no segundo ano lá, da Bethel, e um dos lemas lá da escola é que nós devemos um encontro ao mundo. Então, o que nós devemos como aqueles que conhecem a Deus? Que outras pessoas tenham um encontro com Deus. E o que é o encontro com Deus? O que promove o encontro com Deus? Exatamente um acender do Espírito, um avivamento pessoal. Eu conheço o Senhor. Em que nível?
que você pode dizer que conhece o Senhor. E se você que está aqui hoje, que faz parte dessa comunidade de fé, eu separei aqui para ler, porque é muito interessante o que eu ouvi agora, o que nós estamos fazendo esse ano. Repare se nós estamos alinhados com o céu ou não. Em janeiro nós ministramos sobre arrependimento. Em janeiro todos que pregaram aqui, de perspectivas diferentes, com narrativas relacionadas à sua identidade, aquilo que está vivendo, nós falamos de arrependimento. Em fevereiro nós trabalhamos o tema humilhação. Agora em março nós estamos ministrando, fora essa conferência, nós estamos ministrando sobre obediência. E abril, o tema é santidade. Então, só para você entender que, não vou nem dizer, nós não estamos tão fora assim, não. Nós estamos muito dentro. Nós estamos muito dentro. E em maio, nós vamos trabalhar o tema devoção. Em junho, nós vamos falar de honra à presença de Deus. Porque precisa haver uma construção dentro de nós. E tem gente aqui que já passou por tudo isso e está explodindo aqui dentro. Não importa se você está em obediência, você já passou por obediência, então você vai entender que esse é o tempo. Isso aqui é só uma didática, nós não estamos dizendo que isso aqui é uma sequência exatamente correta, mas nós estamos caminhando nisso. E sem um avivamento pessoal, e eu vejo isso em muitas pessoas aqui dentro, e eu vou dizer para vocês, existem assuntos aqui que eu preciso de um avivamento pessoal. Ontem eu orei aqui nesse altar, clamando ao Senhor e declarando coisas que eu precisava dentro de mim, e eu preciso dentro de mim. E eu tenho expectativa do que eu ouvi na sexta-feira, criei expectativas da palavra de ontem, porque você começou a pregar, você estava muito manso, cara. Quem foi que falou? O Ramon falando comigo ontem. O Davidson está aqui ou não? O Ramon falando para mim ontem que ele convidou o Davidson. Falou, cara, você não pode perder. Você não pode perder. Você vai ouvir o pastor Guilherme Casas pregar. Cara, o cara mete o pé nos peitos e vai arrebentando tudo. Eles voltaram no carro e falaram assim, é o mesmo cara que você falou? Aí ele, mas foi tudo diferente. E ele explicou por quê. Existia um lugar na sexta-feira de preparação para o nosso coração, para tudo aquilo que Deus estava fazendo. E talvez a expectativa do Davidson ontem não era que o Gui fosse chegar metendo o pé nos peitos. E o Gui fez isso ontem. Ele chegou metendo o pé nos peitos e quebrando tudo, porque eu coloquei uma expectativa no meu coração nessa conferência. E nós, entre nós, como liderança, como conselho, como líderes aqui, nossa reunião de líderes, os irmãos falaram, pastor, na próxima conferência você precisa pregar. Nunca preguei numa conferência nossa. E eu falei, eu acho que eu preciso mesmo. Bom, mas já que nesse eu não estou pregando, deixa eu criar minhas expectativas, para Deus falar comigo. E graças a Deus, nós estamos experimentando algo do Senhor, que tem a ver com essa sequência que nós estamos fazendo aqui. Se não houvesse obediência no nosso coração esse mês, talvez eu não tivesse ouvido algumas pessoas aqui, que alguns consideram menor que eu na casa, mas nós precisamos, eu e Renata, dar ouvidos. Nós temos trabalhado isso nos últimos 2 anos principalmente, e no último ano principalmente, nós estamos precisando ouvir a voz de Deus, de pessoas que chegaram e têm ministérios prontos, uma palavra que Deus nos deu, uma palavra que o Gui nos deu, na sala de casa, nas nossas primeiras reuniões do Ministério Pão e Vinho, com um pão e um vinho e uma digitação em Word. Eu fiz no PowerPoint o pãozinho, o vinho. Eu nem tinha passado para o Fábio Brumano ainda fazer a arte da nossa logo, mas uma reunião daquelas lá, uma sala de oração, o Gui falou, tem pessoas que estão com vocês hoje, que Deus vai permitir que saia, mas Ele está trazendo pessoas que são essenciais para o ministério. Não sei se você lembra, mas pessoas que são essenciais para o ministério hoje, muito maiores que eu, naquilo que eles foram chamados, estão caminhando aqui no nosso meio. Pessoas que foram chamadas para o ensino, e é um ministério que eu não tenho, eu me esforço para ensinar. O meu lugar é de pastoreio, é a mesa, mas nós acreditamos no nosso ministério que o púlpito não é para o pastoreio,
O púlpito é para o ensino. Exato. O pastoreio está nas mesas. Então eu tenho que fazer mesa como um cara como esse, para eu ser chamado para o pastoreio. Eu preciso ter um coração, por exemplo, igual ao do Daldo, que eu quero chegar e quebrar tudo, Daldo. Pastor, calma, senta. Não vai assim. Assim o senhor vai rasgar a pessoa no meio. Várias vezes eu fui acalmado na minha fúria pastoral, pelo Daldo, por exemplo. Pessoas menores que eu, que você acha que são menores, mas que na verdade são gigantes, estão caminhando no nosso meio, que eu sou obrigado a me curvar e aprender, porque senão esse ministério não caminha. E isso é viver no princípio de mesa. Isso é Todos viver em no princípio de igualdade. mesa. E com voz na mesa. Como eu sei que vai ter um corte agora, eu preciso agora, estou na mesa, não estou? Eu preciso agora ir ao banheiro, gente. Alguém fala aqui. Eu vou aproveitar o gancho. Vou falar. Só uma deixa, pastor. A gente vai abrir daqui a pouco para algumas perguntas. E a gente vai colocar o link aqui, quem quiser, tá? Escrever, deixar alguma pergunta. Enquanto isso, a gente continua. Sabe que o que eu vou falar ali que o pastor está falando é o seguinte. Porque dele está falando do coletivo, né? Escuta o que eu vou falar para você. É possível você andar junto e você não fazer parte do avivamento. É possível você andar na comunidade e você não desfrutar dessa mesa. Como? Você pode ser como um discípulo, os discípulos no caminho de Emaús. Os discípulos encontram Jesus, eles andam com Jesus, Jesus começa a falar com eles a respeito do que, poxa, vocês estão tristes, mas ele não ressuscitaria no terceiro dia, não foi isso falado? O próprio Cristo pregando para eles a respeito dele. Eles só reconhecem Cristo quando eles se assentam a mesa reparte o pão. No repartir do pão, os olhos deles se abrem, né? E eles veem que é o Senhor. Então o Senhor some. Aí o que eles falam um para o outro? Eles olham para o outro e falam assim: por acaso não ardia o nosso coração? E quando ele falava, enquanto ele dava essas palavras, por acaso não ardia o nosso coração? Escuta o que eu vou te falar agora. A gente precisa aprender algo aqui. Existe uma diferença entre arder e queimar. Jesus queimava, esses discípulos eles ardiam. Está entendendo? Então você pode fazer parte de uma comunidade que esteja vivendo isso, mas se você não for sincero de coração e você realmente se envolver com a causa, você ir para a mesa, você vai passar um caminho todo, uma vida toda ardendo o coração, mas você não vai queimar. E qual é o grande perigo aí, pastor? É que o arder, você só arde quando você está perto de alguém que queima. Então você só vai arder nas suas reuniões de domingo, no momento de oração que está junto. Mas você volta para a tua casa, você volta para o seu trabalho, você volta para os seus afazeres, e lá você tem uma vida comum, normal, de um homem natural. E você não conhece Jesus. Entendeu? Sabe, eu digo assim, poxa, é tão bom, o Gui Tavares vai lá, ele toca, cara, meu coração arde. Por que teu coração arde? Porque ele queima. Porque ele encontrou um lugar em Deus que o coração dele queima. Então você chega perto de alguém que está queimando. Sabe a experiência? Quem já foi numa vigília com fogueira aqui? Levanta a mão. Quem já teve um momento de ir numa fogueira assim, fazer, sei lá, assar um marshmallow? Quem já fez um churrasco aí, na grelha? Né? Não arde a pele quando você chega perto? Sim ou não? Mas você queima? Não, você só arde. Agora põe a mão no fogo para tu ver. Então há uma diferença nisso. Sabe, então, se tratar, por isso que eu falo assim, então, esse movimento coletivo que o pastor está falando, cara, você não tem que só andar do lado, você precisa se envolver, você precisa sentar nessa mesa, porque senão tu vai ser igual o discípulo no caminho de Emaús. Por acaso não ardia o nosso coração? Entende? Eu não posso viver da Só que fogueira não dos queimou. outros.
tu só vai queimar quando tu sentar à mesa. Senão eu vou viver da fogueira dos outros. Vai viver da fogueira dos outros. E é tão interessante que... Crente marshmallow. Crente marshmallow. E é tão interessante que, até pegando esse gancho de Isaías 6, o que os anjos proclamam, né? Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. E depois, é interessante porque que ele não diz que a terra está cheia da santidade. Eles declaram a santidade de Deus, porque a glória de Deus é manifesta através de uma compreensão da santidade. Então, Isaías se encontra com Deus, é curado, e depois ele é enviado para esse povo, para dizer o que ele entendeu, onde ele foi curado. Tanto é que, se começar a ler aqui, você vai pilhar, porque lá no verso 9, o Senhor diz assim: então disse ele, vai e disse a esse povo, ouvi e não entendais, vede, mas não percebais, torne sensível o coração desse povo, endurece os ouvidos. Deus está começando a colocar eles num lugar de purificação. Tudo que Isaías passou, agora no individual, como Deus olhasse para Isaías e falar: agora você vai fazer isso coletivamente. Então tudo vai começar no individual, mas precisa replicar para o coletivo, para que a terra que já está cheia da glória de Deus reconheça, abra os seus olhos, Possa queimar. Eu vou falar uma coisa agora também que eu lembrei. Sabe o que é louco disso, pessoal? Porque é o seguinte: a gente precisa entender uma coisa: ninguém é a última bolacha do pacote. E a gente precisa entender que esse avivamento, ele vai ser coletivo. Deus não vai ser só um homem, sabe? Só um lugar geográfico. Eu sei e eu tenho certeza, Deus está levantando uma igreja dentro da igreja. Não adianta você orar só pela sua casa. Não. E eu vou falar uma coisa, sabe uma coisa que eu aprendi estudando sobre os avivamentos também? Olha só que interessante isso. Todo avivalista, ele foi resposta de oração de um outro homem. John Wesley, Evan, Charles, Dwight Moody, qualquer um que tu quiser falar aí, todos eles, pastor, foi resultado de algum outro pastor de uma comunidade pequena que chorava pela sua cidade e falava: Senhor, levanta alguém. Por exemplo, Evan Robert, ele foi resposta de oração de um outro pastor em Gales, e ele orava e falava assim: Deus, porque a principal economia de Gales era o carvão. Eles eram mineradores de carvão. E ele orava assim: Senhor, usa um operário ou um minerador. Ele começou a clamar por avivamento e falar: Deus, especificamente. E esse pastor, ele orava, agora fugiu o nome dele, eu sou ruim para nomes assim, né? E ele orava e falava assim: Deus, pega alguém simples, alguém que não tenha conhecimento nenhum, não seja nenhum grande teólogo, não seja nenhum grande influenciador, pega alguém no meio do povo. Então o próprio Eva foi resposta de oração. O que isso me faz pensar também? Quando a gente é uma igreja genuína, quando a gente quer um avivamento genuíno, a humilhação, porque o pastor também falou sobre, né, humilhação, sobre ser humilde, ele vem disso também. A gente quer tanto, pastor, a gente está tão desesperado que fala: Senhor, não precisa ser a gente. Não se trata de mim. Não precisa ser a gente. Mas que seja alguém. Senhor, levanta alguém. Levanta alguém lá na comunidade, lá no meio do sementinha. Levanta alguém, levanta um adolescente lá, levanta alguém. Alguém que ninguém dá valor. Mas nós como igreja, nós clamamos por alguém. Nós entramos na brecha e nós pedimos: aviva essa cidade. Aviva esse lugar. Sabe, então, cara, isso é muito forte. Isso fala de novo do coletivo, isso fala de novo da mesa. Porque não importa quem vai trazer o alimento. O importante é o seguinte: se o alimento vier, todo mundo vai comer. Todo mundo desfruta.
desse avivamento. Esse é o princípio, né? Então isso é muito forte. Pessoal, a gente está caminhando para o final, e aí eu queria aproveitar para abrir e citar algumas perguntas que vocês aqui fizeram. E teve uma que foi bem específica para o Gui Casas, a respeito de algo que eu acho que já te ouviram comentar, te pedindo para explicar um pouco mais, que o céu não responde perguntas, que ele responde respostas. Como que a gente pode entrar nesse lugar? Como que a gente, como cristão, pode decidir por isso? Escuta o que eu vou falar. É que essa frase, né, a gente estava comentando depois. A gente já ouviu tantas vezes. Mas ela é um fato. A questão é o seguinte, é que a gente fala a frase, mas não vive ela. Entendeu? Esse é o problema. Meu amigo, você precisa corresponder àquilo que Deus já está te pedindo. Olha só, vamos olhar para a Bíblia inteira. A palavra fala que o Senhor, Ele nos deu o livre-arbítrio, amém? Amém. Nós temos o direito de escolha. E a gente precisa entender uma coisa. Escuta que eu vou te ensinar um princípio muito básico, para que você movimente o céu a teu favor, para que o céu seja movimentado a respeito de tudo aquilo que tu sonha e projeta e imagina. Tudo no céu é manifesto na terra em uma reação. Sabe aquilo que a física fala? Toda ação gera uma reação. A gente precisa entender que os céus, a respeito da terra, eles se movem em legalidade. Deus, Ele estabeleceu sobre o homem o livre-arbítrio. E o senhorio de Deus, Ele é pleno. Escuta o que eu vou te falar. Deus nunca vai passar por cima da tua vontade. Deus não vai fazer isso. Se você não quiser, Ele vai respeitar. A escolha é tua. Entendeu? Vamos olhar. Por que eu estou falando isso? Você já vai entender. Adão e Eva. Adão, ele peca. Ok? Sim. Aí, ele tem uma consequência do pecado. Mas ali, Deus, ele dá uma declaração. Ele fala assim: ei, sobre o ventre da mulher vai nascer alguém que vai pisar sobre a cabeça da serpente. Ele declara ali, Deus já determina que Cristo viria e morreria por nós. Amém? Amém. Olha só, show, legal, benção. Mas pastor, para isso poder acontecer, precisava que um homem abrisse a legalidade. Porque Jesus precisava vir como um homem. Mas Jesus precisava vir sobre a linhagem de um homem que desse legalidade para Deus, para que Deus manifestasse isso. Quem é esse homem? Abraão. Deus deu seu filho, amém? Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Quem fez isso por Deus? Abraão. Deus pede a Abraão, porque apesar de que, mas Abraão tinha 2 filhos, tinha Ismael também, não, mas você sabe que o filho que Deus deu, o filho da promessa, era Isaac. É o filho da estéreo, era o único filho, ele era o milagre, ele era o filho mesmo. Aí Deus falou assim: Abraão, tu me ama? Então me dá o teu filho. Olha só como funciona o céu. O céu, ele funciona em legalidade. Por que Deus fez isso? Porque Deus precisava assim: garoto, beleza, obrigado. Essa linhagem entrega filho. Pronto. Eu posso entregar o Agora você me deu a legalidade. Você provou o teu coração. Você provou. Não, você ia entregar o teu filho por mim. Então agora, através da tua linhagem, eu vou entregar o meu filho por ti. Você tem uma linhagem que eu posso enviar meu filho. Exatamente.
A resposta de Abraão gerou para nós. A resposta de Abraão gerou uma resposta de Deus para a humanidade. Meu Deus. Presta atenção. Deus faz as perguntas. Não é eu e você que fazemos as perguntas. Quem eu enviarei? Quem há de ir por nós? Ei, meu amigo, Deus faz as perguntas, não é eu e você. Engraçado, você está falando uma coisa sobre Vai? Vou comentar um negócio primeiro essa tua palavra. Esses dias eu estava ouvindo uma pessoa que eu respeito falar, e alguém perguntou para ele, é difícil responder, é difícil, como é que ele falou? A respeito de perguntas e respostas, um discipulado é um lugar de muitas respostas? Ele falou, não, um discipulado é um lugar de muitas perguntas. Um bom discipulador faz muitas perguntas, não dá muitas respostas. Então é exatamente isso, o Senhor é a quem pergunta. Exatamente. Eu acho que essa é a grande questão, porque assim, ó, se tu analisar toda a palavra que na verdade você já recebeu a respeito do que Deus quer fazer contigo, é uma pergunta de Deus para ti. Tu queres viver isso? Tu queres acessar esse lugar? Eu tenho isso para ti, Gui. Eu quero isso contigo, Gui. Só que o Guilherme precisa dar uma resposta para Deus a respeito disso. Porque se o Guilherme responder a Deus a respeito daquilo que Deus quer, a resposta de Deus deve vir sobre a vida dele. Você entendeu? Quem aqui tem uma palavra do Senhor? Levanta a mão aí. Você já recebeu algo do Senhor. Sabe quando você vai começar a ver isso? Quando você der uma resposta a respeito daquilo que Deus te perguntou. Tu quer viver isso, meu amigo? Sabe, agora tu levantou a mão, lembrei, né? Eu tô com o cabelo bonito aqui, a barba bonita, esse cara cuidou de mim. E a gente conversando algumas coisas a respeito do que ele está vendo aqui dos jovens. Eu falei, meu amigo, Deus quer de ti uma resposta. Ei, o quanto tu quer? O quanto tu quer viver isso? O quanto tu está disposto? É isso, cara. Ah, Senhor, eu vou queimar minha carroça, cara. Vou queimar minha casa lá e vou me mudar. Eu vou te dar uma resposta. Então, Eita. então, sabe, enquanto... Vai ficar gravado isso aí, tá? Mas mas ele já entendeu isso, a gente conversou, porque enquanto ele estiver perguntando, Deus, será que eu mudo? Deus não vai te responder. Deus, na verdade, fez uma pergunta, tu quer o que eu tenho para ti? A mudança da casa dele não é uma pergunta dele, na verdade é uma resposta dele para Deus. Vocês conseguem entender agora que os céus não respondem perguntas, mas o céu responde respostas? Tá bom? Então, porque a pergunta quem faz é o Senhor te lança perguntas, e aí você resolve responder ou não. Daldinho, quanto tempo a gente se conhece? Quase 20, né? Então, eu e a Renata tínhamos acabado de mudar para o nosso apartamento, primeira casa própria nossa. Tínhamos acabado de colocar armários planejados, quando nossos pastores na época falaram, nós temos uma missão para vocês. Precisamos que vocês pastoreiem uma igreja em São Sebastião, naquela época. Nós ficamos 1 ano, eu vindo 4 vezes por semana aqui, a Renata 1 ou 2, por causa das crianças. Chegou um momento que ficou estressante para a gente, cansativo, essas viagens de Águas Claras para cá. E não estava dando mais. Não estava dando mais. E a gente precisava responder. E a nossa resposta aos céus foi deixar nosso apartamento, é numa parte da nossa história, deixar uma coisa que a gente tinha começado a construir, né, na nossa vida, para poder vir para cá e se mudar para uma casa. E eu lembrei esses dias, não sei se foi aqui, quem estava comigo, nessa casa que a gente estava, que era tanto mofo que de vez em quando se manifestava um demônio atrás do armário, de tão grande que era o mofo. Conheceu, né? Quando nós saímos, os demônios do mofo queriam ir com a gente largou até os armários na casa. Mas foi necessário a gente dar uma resposta, talvez para você estar aqui hoje. Sabe, pastor, a gente tem que entender assim, ó. Por favor, presta atenção nisso, tu vai entender, na verdade, a pergunta sempre veio do céu, com homens de Deus, nunca foi o contrário. O próprio Pedro, Jesus olha para ele assim, Pedro, tu me amas? Pedro, tu me amas? Eu falei, Senhor. Pedro, tu me amas? Sabe, então, às vezes, escuta o que eu vou te falar,
nem que a tua resposta seja para o Senhor: Senhor, eu não sei o que tu queres de mim. Sabe, nem que a tua resposta para o Senhor seja assim: Senhor, tu é que sabes. Eu entrego na tua mão, Senhor. Não sei como eu vou fazer isso, mas está aqui, pronto. É uma resposta. É uma resposta. Aí ele fala: então apacenta minhas ovelhas. Mas a pergunta sempre parte do Senhor. Porque no fundo, meu amigo, vamos ser bem sinceros, se o Espírito habita em você, você já sabe da resposta de Deus para a tua vida. Tu sabe o que Ele quer de ti. Então você está fazendo pergunta da qual você já tem a resposta. Essa é a questão. Por isso que Deus não vai te responder. Deus quer que você corresponda àquilo que Ele já tem te perguntado. Amém? É tipo aquela coisa aquela oferta que Deus pede para você, que você sabe que é, mas Tá bom. lá dentro, será que é do Senhor? Será que é? Será que é? Você sabe que é. Eu sempre falo assim: o diabo não vai te pedir para dar nada não, tá? Será que é de Deus? Meu amigo, se não for de Deus, é de ti. E se tu plantar e não foi Deus, mesmo assim tu vai colher. O diabo não vai querer que tu colhe alguma coisa. Tá? Então, eu já a dica já. Quando eu sinto em dar algo, eu falo assim: cara, não importa se é Deus ou se é de mim, eu vou dar. O diabo não vai me pedir para dar nada para ninguém, não. Que eu vou colher, eu vou. De um jeito ou do outro eu colho, então. Pessoal, algumas perguntas um pouco mais para a gente fazer um bate-bola aqui. Como algumas pessoas têm tido dúvida de como começar, como ter esse momento de mesa dentro de casa. Surgiram algumas perguntas relacionadas a isso. Porque por se sentirem pecadoras, por se sentirem repetitivas nas suas orações, como que dentro de casa eu começo a estabelecer isso na minha vida? De ter esse momento de mesa e de viver isso, de começar a experimentar isso. Como que vocês que já experimentam isso? Eu vou falar uma coisa só, rapidinho aqui. Que senão só eu vou falar, mas eu vou falar o seguinte. Quando você não acessa a mesa por conta do teu pecado, escuta, eu vou falar, você rejeita a cruz. Pecado maior você comete. Quando você, por conta do pecado, você fala assim: não posso me aproximar de Deus porque eu sou pecador, você rejeita o sacrifício da cruz, você anula o sangue de Cristo na tua vida. Entendeu? Uau. Nada é maior do que Ele, do amor dele sobre ti. O pecado teu, por mais feio que tu acha que seja, meu amigo, não ponha ele acima de Jesus na tua vida. Antes de ser. Então, às vezes você vê a gente ministrar a ceia aqui, e dentro da palavra de ceia que eu costumo ministrar, e a gente tem ministrado sobre os nossos aqui, aqueles que estão na direção dessa casa, tem nos acompanhado no trabalho diário da casa, a gente tem sempre ministrado isso. O Senhor Jesus, na ceia com os seus discípulos, a Bíblia diz que Ele serviu a ceia para Judas. Não foi? A Bíblia diz que Judas, quando botou lá a mão no prato, Que estava ao lado dele, né? estava do lado dele, Ombro com ombro. ele finalizou a decisão que ele tinha que tomar e foi lá e realizou. Mas o Senhor poderia ter poupado Judas de estar à mesa da ceia, e Ele não fez isso por irresponsabilidade, Ele fez isso porque todos têm acesso. Todos têm acesso. Deus não negligenciou a mesa para ninguém. E eu acredito que é um princípio, né? Eu só entro nesse lugar da mesa quando eu tenho a consciência que eu sou pecador. É isso que precisa me levar até lá. Eu não dá para querer chegar diante do Senhor limpo, porque é Ele que vai te limpar. O que você realmente precisa a gente não é digno. A gente se você se sente digno, você se sente autossuficiente. E se você se sente autossuficiente, você rouba um atributo de Deus. Então você não tem lugar à mesa. Não tem. Não precisa de mesa. Não tem, porque Deus tem atributos comunicáveis e atributos incomunicáveis. Os atributos incomunicáveis de Deus, autoexistência,
E uma delas, autossuficiência. Deus não precisa de ninguém. Deus, Ele é. Agora, quando eu entro nesse lugar de, não vou entrar porque eu sou pecador. Não. Você está querendo se limpar por si mesmo antes de se assentar na mesa, mas onde na verdade na mesa você vai ser limpo, na mesa você vai ser curado, na mesa você vai ser tratado. Que é aquilo, a gente volta para Isaías, cara. Deus levou Isaías para aquele lugar. Isaías foi até a sala do trono, Isaías estava em pecado. Então é incoerente você não participar da mesa por ser pecador, porque tu acha que pecador tu não pode. Tá entendendo isso? Por isso que eu digo, isso vai contra o sacrifício da cruz. Você está indo contra aquilo que Cristo fez por você. Ele justamente morreu para que você possa ir até a mesa, sendo quem você é, tendo o pecado que você tem, porque é nesse lugar que tu vai ser curado. É nesse lugar que tu vai ser sarado, é nesse lugar que tu vai ser liberto. Não tem como você viver em santidade se você não acessar esse lugar. É igual assim, pastor. Eu não estou preparado ainda para me batizar. Vou aproveitar, já vou lançar. Se tem alguém não batizado, cara, hoje é o dia. Nós já te batizamos já. Eu preciso largar algumas coisas na minha vida para me batizar. Meu amigo, o batismo ele é o começo das coisas, não é o fim. Exatamente. A gente prega isso aqui. Claro, você precisa ser batizado para poder vencer algumas coisas na tua vida. Sabe quando eu já vi, pastor, hoje eu queria me batizar de volta porque eu não tinha o entendimento que eu tenho hoje do batismo. Mas isso também é óbvio. Porque o batismo faz isso. O batismo gera um novo homem. Vai gerar essa nova mentalidade. Ninguém vai ter o entendimento depois de anos do batismo, o entendimento que tinha antes do batismo. É óbvio. Tem outra coisa importante, que é a doutrina da ceia. Quando Paulo está falando àquela igreja, ele está falando para uma igreja bagunçada e que não tem discernimento. Então, o comer a ceia, o tomar a ceia indignamente, tem tudo a ver com a falta de discernimento do corpo. Quem não discerne o corpo, toma em pecado. Não, você não está em pecado ou não para tomar a ceia. Ele não estava distinguindo, separando ali pecadores de não pecadores, porque Paulo se autodeclara o maior dos pecadores. O que eu quero fazer eu não faço, o que eu mais quero fazer eu acabo não fazendo, o que eu não quero eu acabo fazendo. Maldito corpo dessa morte, o pecado que domina. Então ele não estava falando de pecador ou não pecador, ele estava falando de pessoas que discernem e pessoas que não discernem. E isso é ou não tomar a ceia indignamente. E outra coisa interessante, o filho pródigo, por exemplo, ele não se limpou para encontrar seu pai. O pai vestiu ele de todo melhor, não mandou ele tomar um banho. Gui, seria como se hoje a gente quisesse sentar na mesa de um restaurante, então, e falasse, eu não vou sentar ali porque hoje eu não estou digno, eu estou de bermuda. Mas às vezes é lá naquela mesa que eu vou encontrar alguém que vai me dar novas vestes. Exato. E se eu me privo como pecador de sentar na mesa, eu nunca vou ter essa oportunidade. É o que eu falei na sexta, o que Davi fez. Com Mefibosete para a mesa. Ele trouxe o Mefibosete com a mesa. O Mefibosete foi para a mesa deficiente. Só que como ele quebrou os pés, a deficiência dele não aparecia na mesa. Não aparecia na mesa. O Senhor encobriu a deficiência dele com a comunhão da mesa. Exatamente. Por isso que a palavra fala, vinde como está. Segura a minha mão, querem subir para um lugar? Pessoal, mais uma pergunta do pessoal, a gente não vai conseguir ler todas, mas eu acho que é uma dúvida de muitos cristãos que passam por isso, que é como que eu posso ser um cristão, me considerar um cristão, e aí às vezes vem essa dúvida de um cristão verdadeiro, o que seria isso, mas como que eu posso ser um cristão conciliando a minha vida? E o pastor Casa já falou isso aqui, sobre as pessoas entendem sobre vida secular, e acho que parte desse entendimento é errado, mas como eu posso conciliar a minha vida pessoal, profissional, ministerial, e ainda assim falar, olha, eu sou um cristão, eu tenho feito o que Deus espera de mim, sendo que a minha atenção está voltada para tantas coisas hoje, muitas coisas importam, muitas coisas eu tento fazer. Como que o cristão hoje consegue conciliar a vida, esses problemas ou o dia a dia dele, para se manter realmente no que verdadeiramente importa? Essa é... Olha, quando tu anda com Jesus, esse é legal, tudo vai voltar para a mesa, né, cara? Quando tu tem um lugar de mesa com Jesus,
aquilo que eu falei na sexta. Você vai se alimentar dele. Aí quando você se alimenta de Jesus todo dia, você começa a deixar de existir, você vai matando o teu eu e ele começa a existir na tua vida. Então, meu amigo, não existe vida secular e vida ministerial, existe vida. Então, você é barbeiro? Na verdade, você não é barbeiro, Jesus é barbeiro onde você está. Entendeu? Jesus é professor, você é professor? Então Jesus é professor onde você está, porque Cristo habita em você. A palavra cristão significa o quê? Pequeno Cristo. Sabe por quê? Sabe quando surge essa palavra cristão? Sabe onde vai surgir? Em Atos. Na igreja de Atos, depois que eles já estão vivendo aquela plenitude, numa certa região, né, da Antioquia, as pessoas começam a ver esse povo e chamar eles de cristão. Isso mesmo, começou a existir um padrão de comportamento, e não foi eles que começaram a se autodenominar, se autodeclarar como cristão, não foi, foi o gentil. Porque o gentil começou a ouvir a respeito de Cristo e falou assim: eles são como um pequeno Cristo, eles se comportam como o Cristo que eles pregam. Você tem uma vida que reflete essas atitudes. Então, cara, tudo volta para o mesmo lugar. Essa pergunta volta para tudo aquilo que ele está falando, é encontrar esse lugar de mesa. Eu acho que já responde uma outra dúvida que as pessoas que chegou aqui. O que diferencia um frequentador de culto de cristão? Eu acho que as pessoas buscam se ver, não se trata dos outros, mas buscam se ver, se estão caminhando nisso. E exatamente, não importa onde eu esteja, eu preciso refletir, ser um pequeno Cristo. E é um lugar que vai te levar a um lugar de renúncias, não só de pecados. Você vai começar, por que as pessoas diferem muito vida secular de vida cristã? Porque não querem abrir mão de muita coisa que ela gosta. Porque é lícito. Porque é lícito. Exatamente. Essa semana Pode ou não pode? passada, eu citei com um rapaz que ele... Enfim, é bom que eu posso falar aqui, porque estão em outra igreja. Mas um rapaz lá na nossa comunidade, no meio dos jovens, ele traiu a esposa. Só que ele foi um cara, pastor, que ele sempre falou assim, tomar cerveja não é pecado. E tomava a cervejinha dele. De vez em quando fumava. Sabe, ele tinha umas atitudes, uma vida que de fato a Bíblia não fala que é pecado beber, por exemplo. Fala do embriagar, e ele usava isso. Só que daí eu falei assim, eu falei para ele, sabe qual é o teu problema, cara? Porque tu ainda vive nesse lugar. O que é pecado, o que não é? Eu estou vivendo um lugar em Deus, cara, que a minha preocupação não é mais o que é pecado, o que não é. A minha preocupação é saber assim, Senhor, o que tu queres mais que eu renuncie por te amar? Sabe? Tanto que na verdade eu peguei e eu falei, não é pecado entre aspas, vamos lá, vamos ler a Bíblia de verdade, vamos trazer a Bíblia, texto, contexto, entendimento espiritual a respeito das coisas, pastor. A Bíblia não fala que é pecado beber e fumar, certo? Por exemplo, alguns avivalistas, a gente sabe que fumavam charuto. Presta atenção, meu amado, escuta o que eu vou te falar. E eu já vi pastor bem atual, não vou citar o nome, mas tem pastor hoje que muita gente escuta podcast deles e os caras fumam charuto, eu sei. Mas escuta o que eu vou falar. Por exemplo, a Bíblia fala em uma única passagem que marcar o corpo é pecado. Nós entendemos hoje que isso aqui não é pecado, amém? Porque até nessa mesma passagem, um versículo acima fala o seguinte, que cortar o cabelo em volta da orelha é pecado. Então se tem alguém aqui dentro que considera a tatuagem de pecado por causa desse versículo, tu tem que andar de cabelo comprido, porque se teu cabelo está cortado em volta da orelha, tu é pecador. E o barbeiro que fez isso? E se esse barbeiro usa tatuagem? Piorou. Aí tá todo mundo... Aí, Novo Testamento.
Há uma orientação bíblica que fala assim: mulher, não corta o cabelo curto. É pecado você, mulher, cortar o teu cabelo curto? Não. Mas por que Paulo fala que era? Porque era o contexto, era o lugar geográfico. As mulheres que cortavam o cabelo curto eram prostitutas. Então nós temos que entender uma coisa: existem princípios bíblicos celestiais que são imutáveis. Matar, roubar, desonrar pai e mãe, não importa a cultura, isso é pecado para Deus. Porém, nós temos que entender que existem comportamentos que pela cultura para Deus se torna pecado ou não. Porque se isso escandaliza, se dentro da cultura isso escandaliza, não combina com aquilo que se diz ser santo, é sim pecado. Então olha que forte isso, cara. Por isso que você andar por ser ou não ser pecado é uma linha muito complicada. Justamente. É muito arriscado. É muito arriscado ser ou não ser pecado. Nós temos que olhar dentro do nosso contexto, meu amigo. Por exemplo, se tu for de fato para a Alemanha, se você, pastor, tomar cerveja, ok, todo mundo toma cerveja lá, na chupeta já toma. É uma questão cultural. Não é feio. Você não, sabe, lá não existe o problema, por exemplo, de pais que chegam em casa e batem na mulher, espancam a esposa na frente dos filhos por causa da bebida. Aqui existe isso. Então aqui o Senhor não se agrada que você, como cristão, beba. Tu está entendendo? Então olha o lugar que a gente entra em Deus, cara. Não é mais tratado do que é pecado ou não, mas é daquilo que eu quero ser. E eu falei para esse menino: sabe por que tu caiu em adultério? Porque você vivia preocupado com aquilo que você dizia assim: isso não faz mal. Isso aqui não faz mal. Isso aqui não faz mal. Isso aqui não faz mal. Só que o não faz mal te leva para um grande faz mal. É um bocado de não faz malzinho Que gera né? Que te leva para um grande faz- abismo. É. Um abismo chama o outro. outro abismo. Amém.